A paz do Senhor a todos que estão acompanhando esse vídeo. Eu estou aqui nesta tarde, noite, manhã, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas para meditar um pouco na palavra de Deus, já que nós estamos em quarentena e não podemos ir ao templo, à igreja, onde nós chamamos. Então eu estou aqui nessa oportunidade para falarmos um pouco de um texto, lermos um texto bíblico, meditarmos um pouco nele e ver tudo aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. Bom, o texto que eu quero compartilhar com todos é Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, e o verso 4 até o verso 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Está escrito assim, na minha versão aqui, a Revista Almeida, revista e atualizada. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero, nesta oportunidade, falar a todos acerca de estar sempre alegre. É um título que chama um pouco a atenção, né? Como é que a gente vai sempre estar alegre? Estaremos sempre alegres. Há momentos que não estamos alegres. Eu quero contextualizar esse texto de Filipenses. Primeiro, vamos entender quando foi escrito, por quem foi escrito e em qual circunstância. Bom, o texto ele foi escrito por Paulo para os filipenses, a uma igreja, e Paulo escreveu esse texto, essa carta, essa epístola, quando ele estava preso na cidade de Roma. Paulo estava preso e ele escreve essa carta à igreja aos Filipenses. O que é mais interessante é que essa carta é chamada a Carta da Alegria. Os estudiosos, os teólogos, eles enfatizam esse título a esta carta, chamando de Carta da Alegria, porque nessa carta o que mais se fala é de alegria. Irmãos, aqui a gente já para pensar numa coisa bem importante. Paulo está preso, acusado de cometer um crime que ele não fez, foi um incêndio em Roma. Paulo escreve esta carta fortalecendo a igreja e o tema central da carta é falar sobre a alegria. Veja, Paulo estava preso injustamente. Ele escreve uma carta falando de alegria. Olha, nós estamos passando essa pandemia do Covid-19. Hoje é dia 8 de abril de 2020 e nós estamos em quarentena,
muitos reclusos, poucas pessoas trabalhando, né? Só aquilo que é necessário. Nós estamos, de uma certa forma, presos em casa para não disseminar mais esse vírus. Paulo estava preso por acusado de cometer um crime que ele não fez, que ele não cometeu, acusado injustamente, mas ele também estava preso. E Paulo enfatiza a importância da alegria. Olha que interessante. A alegria. Nós estamos presos, entre aspas, né, por causa da Covid-19, nós estamos mais reclusos, mas nós também deveríamos enfatizar a alegria. Acompanhe comigo, vamos explorar o texto. Acompanhe comigo no capítulo 4 de Filipenses, no versículo também 4. Olha o que Paulo diz. Ele começa dizendo, né, ele enfatizando aqui já no final da carta, ele diz: alegrai-vos. Olha só que interessante. Alegrai-vos. Estejam felizes. Alegrai-vos sempre. Olha só que interessante. Estar sempre alegre. Alegrai-vos sempre. Mas alegrar no quê? Aí Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria tem que ser no Senhor e tem que estar no Senhor. A nossa alegria é viver sempre na presença do Senhor. Então Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí ele enfatiza mais uma vez, ele diz: outra vez digo, alegrai-vos. Olha que interessante. Quando nós analisamos os textos bíblicos, quando nós vimos algumas repetições de palavras, isso quer dizer ênfase. Então Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, quando Paulo diz a segunda vez, ele está dando ênfase a estarmos, a sermos alegres no Senhor. E aí ele diz mais, verso 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que Paulo quer dizer com isso? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Paulo está falando aqui da nossa maneira de viver, de forma moderada, de forma a não trazer escândalos para a obra do Senhor, para as coisas do Senhor. Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A vida de um cristão, a vida de um servo de Deus, a vida de um homem de Deus tem que ser aberta. Tem que ser aberta para todos. Ela tem que ser conhecida de todos os homens. Conhecida. Não tem que ter segredos. Um homem, uma pessoa de Deus não tem meio termo, não tem coisas a esconder. É uma vida aberta, um livro aberto. E aí Paulo diz mais: perto está o Senhor. Olha que interessante, perto está o Senhor. Nós vivemos os dias do arrebatamento da igreja. Nós vivemos os dias da volta de Cristo. Olha, Jesus disse: quando houvesse terremotos, quando houvesse pestes, quando houvesse guerras e rumores de guerras. Há alguns meses atrás era uma guerra, Estados Unidos e Irã.
Existem muitos conflitos no mundo inteiro. A guerra da Síria, que está há muito tempo já. Veja, guerras existindo, rumores de próximas guerras, peste. Todos os anos tem uma peste nova, ou uma peste que ressurge. No ano passado, 2019, era a febre amarela. Agora a gente já vive os casos de sarampo, uma doença que havia sido erradicada do Brasil. Mas essa doença voltou mais uma vez. Por que isso está acontecendo? Porque nós vivemos os dias do arrebatamento da igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 50 anos, daqui 100 anos. Não estou dizendo, não estou inferindo uma data. Eu estou dizendo que nós vivemos os dias que antecedem a volta do Senhor. Por isso que Paulo diz, perto está o Senhor. E Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Se ele disse que o Senhor estava perto, imagina 2000 anos depois. O Senhor está mais próximo ainda. É isso que eu quero dizer. Bom, no verso 6, o Senhor continua dizendo, Paulo continua dizendo, não andeis ansiosos. Por que Paulo diz para não andar ansioso? Se já na época dos filipenses, há cerca de quase 2000 anos atrás, as pessoas já andavam ansiosas. Essa semana, conversando com uma médica, psiquiatra, ela disse que nesse momento de reclusão por causa do Covid-19, as pessoas andam mais ansiosas, as pessoas andam mais depressivas, as pessoas têm mais esse aspecto ansioso-depressivo. Irmãos, a ansiedade é estar preocupado. Né? Não andeis ansiosos, não andei preocupados. A palavra preocupados ou pré-ocupados é estar ocupado previamente. A coisa nem aconteceu ainda e nós já estamos preocupados. Gastamos força, energia, vigor, gastamos a nossa saúde estando ansiosos. E aqui Paulo diz, não andeis ansiosos. Mas você pode dizer assim, mas eu estou preocupado, será que eu vou perder o emprego? Ou para quem já perdeu o emprego, para quem trabalha de forma informal e está bem difícil de conseguir o sustento e está andando ansioso, olha só o que a palavra de Deus diz, ansiosos de coisa alguma. Não é de uma coisa ou de outra, é de nada. Nós não devemos andar ansiosos. Em tudo, porém, ainda no verso 6, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, tudo aquilo que você está precisando, as suas petições, elas devem estar diante de Deus. Elas devem ser conhecidas diante de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe quais são as suas angústias, as suas aflições. Mas Deus quer que você fale para Ele. Para ter um relacionamento com você. Então fale para o Senhor tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você necessita. Sejam conhecidas todas as vossas petições perante o Senhor. Pela oração, Paulo vai dizer, pela oração e pela súplica. Qual é a diferença de oração e súplica? A oração a gente faz de uma forma mais cadenciada, mais tranquila, de forma mais inteligível, né? Nós fazemos uma oração, isso é uma oração. A súplica
já entra num fator, eu nem diria desesperador, mas quase desesperador. É alguém que nem sabe mais o que recorrer, a quem recorrer. A súplica tem muito a ver com a angústia, não é? A súplica tem a ver com o desespero. Acho que a melhor palavra para traduzir é o desespero. Então, Paulo vai dizer que as petições são conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. A súplica ela tem muito, ela tem a questão das lágrimas, do quebrantamento, da questão mais, eu diria mais humilhante, mais sincera diante de Deus. E Paulo diz mais ainda, com ações de graça. Sabe o que é interessante? Nós não devemos andar ansiosos. Nós devemos apresentar diante de Deus as nossas súplicas, ser conhecidas as nossas súplicas e orações, né? Orações e súplicas, e também com ações de graça. Ações de graça é a prática do bem, é fazer o bem. Esse é o remédio para a ansiedade. Para não ser ansioso, para não estar ansioso, nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições em oração, súplica, com ações de graça. Esse é o remédio para a ansiedade. Olha só por quê. Aí Paulo vai explicar o que vai acontecer quando a gente fizer isso. Versículo 7. E a paz de Deus. A paz de Deus. O que a paz de Deus faz, Paulo? Vamos perguntar para Paulo, para o texto bíblico. O que a paz de Deus faz, Paulo? Aí ele responde: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é uma coisa explicável. Não adianta a gente explicar a paz de Deus. A paz de Deus não se explica, se vive. E ele diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós não andamos ansiosos, qual é o remédio para não andar ansioso? Fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições em oração, em súplica e em ações de graça. Esse é o remédio para a ansiedade. E o que vai acontecer se a gente fizer isso? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus nos ajude a não andarmos ansiosos, a nos alegrar com as coisas que Deus fez e tem nos dado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos estar sempre alegres, que a ansiedade não nos alcance, mas que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade.